Bora lá então. Bom, eu vou chamar então, a gente tinha previsto nesse primeiro horário, às 19h15, o Rodrigo Guinski, mas parece que o Rodrigo ainda não está na sala. Então a gente vai chamar. Olá, Marcos, seja Oi, bem-vindo. tudo bom? Então a gente falou com o Marcos aqui nos bastidores, vamos antecipar uns 10 minutos a fala do Marcos, Ok. que pode ser até bom, né? Vamos considerar Quem que a sabe? gente está antecipando, né? Podemos abrir um pouquinho a sua conversa, então. Está Ok. previsto, então, que, a princípio, 15 minutos para a gente poder ouvir as contribuições do Marcos e fazer algumas pesquisas. Eu vou propor o seguinte, então, Marcos, Oi. que você faça a sua apresentação aqui, a Jane e eu deixamos você falando aí uns 10 minutos no máximo, e quando der 10 minutos a gente volta com as nossas carinhas bonitas. Se você Tá tiver bom. sua fala, aí você já pode fazer um pouco as considerações, Tá, para a gente poder também estabelecer esse contato com o público. tá. Pode ser? Eu tô com um filme, na verdade, uma coletânea de filmes, de 3 minutos, eu queria mostrar no final. Tá Acho que ok. Você precisa 3 minutos ao final, é isso? isso. Tá ok. Então tá, Marcos. Boa apresentação. Muito obrigado pela sua participação. Se você puder também se apresentar de forma breve, Tá, será ótimo para as pessoas que estão participando. Obrigado. tá bom. Vou compartilhar a tela então aqui. Um momentinho. Compartilhar. Pronto. É a primeira vez que eu estou fazendo isso, então. Bom, deixa eu voltar aqui que eu já estava já. Bom, meu nome é Marcos Butini, né? Eu sou professor da UFPE, do curso de cinema. Eu trabalho com animação desde 2002, tanto realizando quanto ensinando também. E esse trabalho que eu vou apresentar hoje, eu fiz em parceria com o Maurício Nunes, que deve estar assistindo aí, eu espero, e chama As Animações Experimentais da Oficina de CineSese, né? Esse trabalho, ele na verdade, ele é uma parte de um estudo maior, de uma pesquisa que eu fiz, inclusive Sávio hoje falou desse livro que eu lancei, que na verdade é a minha tese de doutorado. O livro, na verdade, é um pouco mais expandido do que a tese, né? E é um levantamento histórico do cinema de animação do estado de Pernambuco, né? Então, falando rapidamente dessa pesquisa, é uma pesquisa inédita, a gente não tinha ainda um levantamento de quantos filmes, quem eram as pessoas que trabalhavam, como aconteceu, as, enfim, a animação no estado, né? E, e essa pesquisa, ela vem justamente né, preencher essa lacuna. É interessante também porque, como o Sávio, inclusive, falou hoje à tarde, é uma filmografia à margem, né, dos grandes centros, que seria do Sul e Sudeste, então é mais desconhecido ainda. Então, se a gente tem pouco estudo de animação no Brasil, imagine em estados como do Nordeste, Norte, né, Centro-Oeste. Então, eu já publiquei um artigo sobre o CineSese, né? Daqui a pouco eu vou falar o que é o CineSese e as oficinas. Foi no Intercom Nordeste, e o nome foram as Oficinas CineSese de Animação do CineSese, uma experiência de produção de filmes stop motion nas cidades do interior do Brasil. Tinha um viés mais histórico, e agora eu vou tentar focar um pouco nas técnicas experimentais que eram utilizadas, né? E aí, do projeto do CineSese, é um projeto que ele buscava levar cinema, né, a cidades do interior que não tinham sala de cinema. Então, eles colocavam um telão e colocava na praça da cidade, geralmente, as pessoas para assistirem filmes, né, filmes nacionais. E teve-se a ideia de também criar uma oficina, no caso, de animação, para produzir um pequeno filme naquela cidade, para que as pessoas se vissem, né? Seria trazer, de repente, uma história, uma personalidade, enfim, um fato que ocorreu na cidade, transformar aquilo num pequeno filme de 1, 2, 3 minutos,
e projetar junto com os outros. Então, seria como se aquelas pessoas estivessem também participando, né, daquela mostra, não só assistindo, mas também sendo retratadas, né. Então, em 10 anos de projeto, que foi até o ano passado, foram feitas mais de 100 oficinas e, consequentemente, de qualidade pronto para ser exibido, né? É um desafio enorme. E o desafio maior ainda era você chegar no local sem saber a técnica que ia utilizar, sem saber que história iria contar. Tudo isso era decidido no primeiro dia, né? Falando um pouco de quem eram os oficineiros, né? Começou com Maurício Nunes. Foi ele que recebeu esse projeto da Aliança Comunicação, que era quem produzia, e ele convidou outros participantes de um grupo de estudo que ele participava na época, que era o Not Stop Motion, né? E aí, no início, era Renata Claus, Paulo Leonardo Fialho, o próprio Maurício, Raoni Assis e Nara Normandi, né? Então, esses foram os primeiros. E tinha... E aí, eles foram os primeiros, mas depois essa equipe foi mudando e tal. Havia uma pré-seleção de alunos, né, porque como era muito rápido, você não tinha condições de pegar, por exemplo, crianças, enfim, então era geralmente... Aqui estão os principais Desculpa, pessoal, da pesquisa. Alguma coisa aconteceu aqui, meu celular começou a falar comigo. Então, você não tinha como simplesmente dar uma oficina para crianças muito pequenas, etc. Então, a ideia era que fosse jovens adultos e principalmente replicadores, professores de arte, enfim, artistas da cidade. A ideia seria essa, né? Falar um pouco da metodologia que era utilizada nas oficinas, né? No início, nas primeiras oficinas, não se tinha a intenção de se ter um produto a ser exibido. Então, geralmente era uma colagem de técnicas. Vamos fazer aqui recorte, vamos fazer animação com areia, vamos fazer animação com luz. E aí ficava um Frankenstein, né? Frankensteinzinho. E aí, com a ideia de você exibir o filme, enfim, ter alguma coisa mais fechada, começou a se unificar mais a técnica. Então, geralmente era escolhida uma ou duas técnicas principais e você desenvolvia isso com os alunos, né? Então, eles, nas primeiras oficinas, eram dadas... A primeira aula era falar dos fundamentos da animação, a história da animação e tal. Aí tudo isso foi cortado e nas primeiras aulas, dava-se um resumo e depois eles entravam direto na parte prática, né? E a parte teórica, ela meio que foi misturando na prática. Na hora de você fazer uma animação, aí você explicava o que é aceleração, o que é antecipação do movimento, etc, etc. E esse é o primeiro dia, geralmente se mostrava, né, muitos filmes para se ver as diversas técnicas, as diversas possibilidades que se pode ter animando. E a partir do segundo dia que ia pensar no conceito da história, e fazer a pré-produção, né, do filme e a produção. A pós-produção, ela era feita depois, né, era feita quando acabava a oficina, os oficineiros, junto com o coordenador, eles iam fazer a pós-produção, colocar som, efeitos, etc, né? Bom, então, como eu falei, a técnica era decidida com os alunos, né? As oficinas serviam também para os instrutores experimentarem novas técnicas, então isso era interessante. Às vezes, um instrutor viu uma técnica de animação com barro, aí ele, poxa, vamos tentar aplicar. E, obviamente, se isso funcionasse para aquela oficina, eles aproveitavam. Tá bom. Então, aí geralmente se selecionava uma ou duas técnicas, né? E outras auxiliares, por exemplo, eu quero fazer uma fumacinha, então usava uma técnica de go motion para você ter uma fumaça que ia depois ser incorporada no filme e tal. Então, geralmente se tinha uma escolha de uma ou duas técnicas e não aquele Frankenstein do começo, né?
Os materiais eram diversos, podiam ser materiais feitos pelos alunos lá na hora, papel machê, etc., ou até objetos mesmo do dia a dia. Usava-se muito objetos de artesanato, como bonecos, as próprias ferramentas do artesanato, questão de roupa, né? Usava-se muito tabletop, né? O tabletop... Oi. Desculpa te interromper, o seu slide não está progredindo, a gente só está vendo o slide inicial. Ah, é? Eita, Isso. deixa eu... Eu não sei como é... Vou tirar e vou colocar de novo. Aí, agora andou. Agora andou? Isso. Eita, qual foi que vocês perderam? Todos. Daqui, né? Eu acho que não tem muito... Isso. Tá bom. Você tem mais 5 minutos, tá bom? Ah, tá bom. Mas sem contar com os filmes, né? Que eu queria mostrar 3 minutinhos de filme. Aí dá para fazer os filmes também. Tá bom, tá certo. Vou tentar ser rápido aqui. Então, vou passar aqui. Então, vou comentar aqui os filmes, mostrando as fotos e vou exibir. Então, tem o Som do Luz das Estrelas, que foi um stop motion feito com boneco e papel machê. Eles usaram um tabletop, né, com a câmera, e o boneco é em 2D, né? Então, assim, é bem interessante. E com light painting misturado. Terra de Brincantes tem duas técnicas, de animação com areia e animação com objeto, que é uma rotoscopia feita com peças do vestuário, né? Esse Piranhas é uma rotoscopia feita em cima de imagens impressas. Esse Águas Passadas tem essa técnica bem interessante que Jan Svankermeyer usava muito, que é a desconstrução, quando você vai quadro a quadro desconstruindo, destruindo um objeto, né? Uma bem interessante, baseado no trabalho de Mia Matrayek, essa mistura de 2D, né? Uma projeção 2D, que é projetada numa tela grande, num pano, né? E você tem por trás pessoas, a sombra de pessoas fazendo pixelation. Então, tudo isso é misturado quadro a quadro no mesmo filme, é bem interessante. Aqui na Ilíada de Maracatu, a gente tem animação com barro em tabletop, ou seja, é uma prancha de barro que ia sendo animado por cima. Nessa outra que tem animado, você já tem um pixelation com substituição de recorte. Você tem as pessoas em posições diferentes, você vai substituindo e filmado em 3 dimensões, ou seja, filmado em pé, né? Isso é em pé. Nessa Doce Luz tem pixelation com light painting. E esse que é bem bonito também, que é Pedra de Sangue, que é uma pintura com massa de modelar. Eu vou mostrar os filmes aqui, agora, 3 minutos. Faço uma consideração final bem rápida. Me diz se o som tá ok também do filme, ainda vai começar. Tá com som? Não, a gente não tá vendo ainda. Não tá vendo a animação? Não. Eu acho que você sai, cancela a sua exibição Vou cancelar. e aí volta para fazer compartilhamento. Tá. Agora, vocês estão vendo a tela? Não, está aparecendo ainda o slide. Eu acho que você sai da exibição completamente, ou está na sequência do slide? Tá no slide aqui. Tá dentro do slide. Você tá vendo o slide com o nome Cine César, que eu vou tentar botar daqui. Isso, estamos vendo aí. Pronto, eu vou tentar botar daqui. Veja se vai funcionar. Tá dando para ver? Nossa. Tá conseguindo ver o slide, Cinecese? O slide nós vemos, mas não está rodando o filme. A gente não está verificando. Ah, que pena. Bom, deixa eu tentar sair. A última tentativa, tá? Sabe o que você faz? Experimenta sair, fecha o compartilhamento e entra novamente para ver se resolve. Tá. Deixa eu fechar o compartilhamento. Você tem que cancelar. Isso. Aí eu vou novamente. Isso. E não esqueça, se tem áudio, não esqueça de assinar lá no canto inferior esquerdo um quadrinho que tem para compartilhar o áudio junto. Então, peraí, deixa eu fazer de novo. Áudio. Cadê? Não estou vendo a questão.
o quadrinho do áudio, mas tudo bem. Vou botar aqui compartilhar. Agora tá dando para ver? Ainda não. Ah, peraí, tá carregando. Tá, entrou sua... A gente vê o Cine SESI aqui. E agora? Sabe o que está acontecendo? Eu acho que você não está no modo de exibição, porque a gente vê todos os slides no... Eu estou no modo de exibição. Do slide, tá no slideshow aqui, ó. Talvez você compartilhou a tela de outra maneira. Será que é isso? Porque a gente vê todos os seus 12 slides aqui no cantinho, sabe? Que estranho, não. O cabeçalho também da sua Bom, vê agora. Agora apareceu. Pronto, então vai. Mas está sem áudio, tá? Tá sem áudio, é? Tá. Bom, vai sem áudio. Isso aí é aquela animação com light painting. Agora essa é a rotoscopia com peças de vestuário. E animação com areia. Eu acho que talvez está tendo um pequeno delay, né? Tá tendo um pequeno delay, eu acho. Então eu não vou nem comentar. Uma pena. Uma pergunta. Nossa, tem delay, não. Aqui, acabou. Ok. Agora finalizou. Bom, então, para finalizar, a questão de usar técnicas experimentais atendia aos interesses da oficina, porque precisava se fazer uma coisa muito rápida, com material improvisado. Então, assim, técnicas experimentais, elas permitem não só a questão de improviso, acaso, como o próprio Akel falou hoje, né? Mas também as próprias falhas eram incorporadas dentro do processo, né? Outra coisa importante era desmistificar a questão do funcionamento, né, basilar da animação, ou seja, o que é o fundamento essencial de um filme animado. Então, sem necessidade, por exemplo, de saber software, etc., era como se você estivesse fazendo animação na origem, né, da coisa. Também técnicas animadas permitem trabalhar mais a criatividade e estender essa noção de pluralidade, né, que pode existir dentro da técnica, dentro da animação. Então, não é apenas aquela animação comercial que a gente está acostumado a ver no cinema ou na televisão, né?
Então, era importante também destacar o improviso dos instrutores, desculpa, a experiência dos instrutores era fundamental, porque como era muito improvisado, você tinha que ter uma pessoa experiente por trás para poder lidar com as situações que apareciam. E, para finalizar, é a questão de oferecer uma vivência coletiva, mais do que ela não pretendia ser uma formação profissional nem nada, era uma vivência coletiva de 6 dias em torno da animação de stop motion, né? E obrigado, muito, assim, desculpa a questão técnica que realmente deu problema aí, infelizmente não deu para ouvir o áudio do filme, etc. Mas queria agradecer a oportunidade de estar apresentando para vocês. Ok? Obrigada, Marcos. Obrigada, lindíssimo projeto. Muito bom ter você aqui conosco, mostrar para a gente esse resultado de um trabalho tão bonito, né, tão afetuoso. E aí eu vou começar aqui fazendo uma pergunta para você. Como que foi a recepção dessa oficina com esse público-alvo seu? Como é que foi essa recepção? Então, eu não dei eu não fui participante da oficina, eu sou apenas a pessoa que está pesquisando, né? Eu conheço os oficineiros, todos eles. Então, o que eles falam da questão da receptividade é muito a coisa, principalmente, primeiro variava muito a questão do público, né? Então, quando você tinha professores de arte, quando você tinha artistas da cidade, aquilo ali agregava muito, porque eles podiam, de repente, replicar, eles podiam usar nos trabalhos deles, etc. Quando era mais jovem, chegou a ter crianças e tal, é uma coisa mais lúdica, né, de diversão, deles entenderem como é o processo animado, de brincar um pouco ali. Em termos de resultados, assim, por exemplo, até porque não era a intenção da oficina, mas acho que dificilmente formou profissionais, até porque você chegou, apesar de usar material básico, que é uma câmera, um computador e tal, muitas vezes nessas cidades não tinha estrutura para replicar isso depois, né? Eu sei de alguns casos, por exemplo, na cidade de Itabira, que aí o filme rendeu prêmio e tal, e os oficineiros ficaram de levar material para lá, para a escola, onde foi dada a oficina. Eu não sei até que ponto eles fizeram isso, mas o resultado era esse, era das pessoas se verem na tela, né? De você, por exemplo, contar uma história do local, um personagem, um poeta, e as pessoas verem aquilo de forma lúdica, animada, enfim, de uma maneira diferente. Então, é meio de participar da festa também, né? Lógico. E quando, assim, tem alguma previsão de quando vai acontecer novamente? Você sabe se vai acontecer? Então, eu acho que esse projeto não vai ter mais. Eu acho que não... Enfim, teve algum problema, não sei dizer qual, realmente, com o Cine-SESI Cultural, e eu acho que não vai ter, infelizmente, porque era um projeto muito importante, primeiro porque você tinha essa questão da formação, que não era exatamente profissional, mas existia, mas era, por exemplo, uma forma de manter esses animadores com com dinheiro, né? Enfim, com um trabalho, e eles poderiam, na verdade, usar o resto do tempo para fazer os projetos pessoais dele. Então, o Cine-SESI, ele bancou alguns animadores pernambucanos por bons 10 anos, né? E é uma pena acabar também por causa disso. Fora que a gente tem vários filmes interessantes surgindo, que tinham, né? Vários filmes interessantes surgindo e passando em festivais importantes, como Animamundi, entre outros, ganhando prêmio e tal. Mesmo sendo um filme pequeno de oficina, eles circularam bastante. Ótimo. Pessoal, estou fazendo perguntas aqui, mas vocês fiquem à vontade para mandar as suas perguntas também, tá? Aproveitem aqui, porque Marcos Butini é um profissional excelente na área. E assim, Marcos, como é que você vê a animação brasileira hoje, que está surgindo com bastante força, né, nas televisões? Você acha que tem alguma coisa do experimental que eles carregam nessa animação? Então, eu posso falar muito pela animação pernambucana, né, que é minha fonte de estudo,
A gente tem, obviamente, dentro do Estado, a gente tem... Eu vou falar um pouco disso amanhã na palestra, tá? Mas a gente tem uma produção comercial que está crescendo muito aqui no Estado, com produtoras, etc. Só que aquela animação mais autoral, a animação de curta, etc., é muito forte também aqui no Estado. Então, você tem pessoas como Paulo Leonardo Fialho, Maurício Nunes, Nara Normandi, né, que fez Guaxuma, por exemplo, circulou bastante. E você tem uma incorporação, por exemplo, o Paulo é um cara que trabalha não só na questão do curso experimental ali e tal, mas ele também faz projetos para séries, etc. Então ele leva aquele know-how de fazer o experimento, de fazer o acaso e tal, também para uma coisa mais, digamos, comercial. A gente tem a Produções Ordinária, que é uma produtora daqui que faz animação com recorte analógico, e elas estão fazendo agora, elas fizeram uma série no ano passado, e estão fazendo agora um longa-metragem, então, todo em recorte, assim. Então, assim, são lugares onde a animação experimental, ela penetra, né, mesmo fora desse eixo de festivais, de mostras, que é um eixo mais, enfim, mais restrito, a gente tem também essa coisa vazando aí para o cinema comercial também, sabe? Legal, isso é um assunto muito importante, né? Porque a nossa animação brasileira vai para a televisão respeitando essas origens, né? E acredito que amanhã, então, na sua fala, a gente vai conseguir discutir bem isso aí, né? Não, com certeza. Eu vou mostrar bastante coisa. Eu espero que rode os filmes amanhã. Eu tenho que fazer um teste aí. Vai rodar, tranquilo. Marcos, quero agradecer então, a gente passou aqui já um pouquinho do tempo, se deixar a gente fica mais uns 15 minutos falando, né, ainda vai ser pouco. E vamos para o próximo então, professor Ismael entrando aqui. Olá, obrigado, Marcos. A gente pode marcar um horáriozinho para fazer isso logo na sequência da programação hoje à noite. É bastante simples o procedimento, só a gente faz esse teste e já vai ajudar.